Bom, agora dando sequência à nossa palestra, às nossas palestras aqui, um aspecto interessante é que quando os arqueólogos começam a estudar a antiguidade, eles começaram a procurar elementos que dessem significação à vida humana. Aquilo que nos diferenciaria dos símios, dos outros antropóides que vieram antes de nós. E um aspecto fundamental foi a descoberta de pequenos colares feitos de conchas perfuradas. É isso que nos fez mais humanos, ou seja, objetos que foram produzidos por uma cultura humana, cujo interesse era se ornamentar. O sentido de se ornamentar não é só o sentido do luxo. Hoje nós vemos muito a peça, a joia, como objeto de luxo, mas através dela nós conseguimos ler toda uma sociedade, toda uma história, não é? A joia, ela é recoberta de significados. E estudar a joia, conhecer a joia e saber como ela é feita, nos faz aproximar daqueles primeiros humanos que cultivaram essas pequenas joias para transformar a sociedade. É a cultura que transformou a sociedade e vem transformando a sociedade. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho da sua experiência, a Andréia, para que ela fale e conte um pouquinho da sua fantástica história e da sua trajetória. Uma cidade e pessoas que eu respeito muito, que eu tenho um contato, né, e pessoas que eu admiro bastante, profissionais e pessoas. Então, eu gostaria de fazer uma explanação, primeiro dizer quem eu sou. Eu sou Andréia Paz, eu sou uma desenhista industrial, formada em desenho industrial, e me especializei em design de joias. A vida, ela me levou para esse lado tão mágico que é uma joia, né? Uma pedra preciosa, o ouro, né? A mão do artífice, do lapidário. E essa trajetória que eu gostaria de dividir com vocês, ela é uma viagem que sai do passado, chega no presente e olha para o futuro. E eu vou mesclar um pouco uma parte de uma brincadeira de criança, uma parte lúdica, que eu acho que todos nós temos e que a gente tem que preservar até hoje, né? A gente nunca pode esquecer que a gente foi uma criança, né? Que a gente tem um lado mais simples, puro. E vou mesclar também com um pouco da espiritualidade, não da religiosidade em si, mas de um olhar para a vida, para o ser humano, para quem a gente está interagindo, para quem a gente está se inspirando para mostrar o nosso trabalho e, através do nosso trabalho, causar sensações, causar emoções, tornar aquela vida daquela pessoa, aquele momento, aquele lugar ou aquele objeto como uma coisa de poder, uma coisa que lembra um sonho, lembra a beleza. A gente precisa de beleza. A beleza, ela não é só estética, perfeição. A beleza no gesto, a beleza no equilíbrio, nas relações. E o futuro, que é uma parte, um desafio que a gente tem que ter a vida inteira. O desafio da gente não ficar parado, da gente se reinventar, da gente se mexer e a gente se desafiar o tempo inteiro para nos mover a vida e aprender sempre, né? Eu digo que ao longo de 31 anos e meio que eu venho trabalhando como designer de joias, eu não parei de aprender um minuto.
por mais que a técnica, eu já conhecesse várias técnicas e tudo, mas é incrível, assim, é uma lição, a gente não para de aprender. E então eu vou começar. Por que é o design dos meus olhos? Porque o design dos meus olhos, ele lembra uma frase que a gente sempre falou, e a gente reconhece, a menina dos meus olhos. Ah, aquilo é a menina dos meus olhos. E o design dos meus olhos é isso. É uma coisa que vem desde da minha parte menina, né? É uma parte que me encanta o meu olhar, porque o olhar é a janela da alma, né? Então, quando a gente vê com a alma, quando a gente vê com essa pureza, né, a gente traz sempre um olhar mais leve frente à vida, frente a todas essas coisas que a gente está cansado de ver, as dificuldades e, né, enfim, a vida, né? A vida ela nos ensina em vários momentos. Então, o design dos meus olhos é justamente isso. Por que eu dei também esse significado? Porque eu tentei traçar da minha vida, eu estou num momento muito especial, me reinventando, né, me movendo e tal. E o design dos meus olhos, ele começou a se delinear, né, nessa frase, quando eu me lembrei, quando eu era menina, e quando eu comecei a brincar, né, brincava de boneca, brincava, né, a gente não tinha tantos brinquedos quanto hoje em dia tem. E eu tinha uma particularidade, eu adorava pegar os catálogos e revistas para recortar, brincar de recorte, colar, etc. E tal, fazer aquela sujeirada e tal. E tinha uma coisa muito interessante, que era, a minha mãe recebia catálogos de joalheria, como a gente recebe até hoje. E eu adorava sentar, quietinha no canto, minha mãe adorava isso de ficar bem quieta, né? E recortar. Eu recortava anéis, pulseiras, brincos, recortava os olhos das manequins, porque geralmente eram verdes ou azuis, e eu achava lindo, porque eu tenho olhos castanhos escuros. Aí eu começava a colar em mim, colava anel, colava pulseira, colava tudo, né? E eu ficava no espelho olhando e viajando, né, naquela história toda que estava ali frente ao espelho, né, eu me olhando naquilo e viajando naquela brincadeira, né, botava o olho, ficava me olhando para ver como é que eu seria se eu tivesse uns olhos claros, né, isso era bem pequenininha. Então isso foi muito forte para mim, porque foi o primeiro contato que eu tive com a joia, e foi de uma forma de brincadeira, foi uma forma tão natural, tão lúdica. E ao longo todos esses anos do meu trabalho, né, como designer de joias, várias vezes no meu trabalho cotidiano, eu recebia pedras preciosas. Além a gente tem várias, né, jobs, né, tem a parte só de ouro, ouro com brilhante, ouro com pedras preciosas, né, pedras preciosas brasileiras e orientais. E para facilitar o trabalho, no caso das pedras, das gemas, em vez de ficar desenhando a pedra, porque a pedra ela é muito rica, e sempre para não demorar tanto, você ficar esboçando mais rápido, tirava a xerox das pedras e recortava as pedras para facilitar meu trabalho. Aí montava como um quebra-cabeça, aí montava a forma dos colares, juntava uma pedra com outra, formato diferente, ficava fazendo todo esse puzzle, né? E aí formava todo um caleidoscópio de cores e tal. E aí me sobravam pedrinhas de papel. E eu saía colando essas pedras. Ai, é muito engraçado, né? Assim, e eu fazia sem sentir. Colava na calculadora, colava no apontador. Então, em torno de mim, tinha sempre pedras coladas em todo canto. E eu não me lembrava dessa coisa de criança. Eu falei assim, gente... E hoje, eu parando para pensar, né, o que foi minha vida, assim, né, como artista, como designer e tudo, eu comecei a juntar tudo isso. Eu falei, gente, que coisa interessante, né? E a gente repete e a gente não sente, né? E isso sempre também me trouxe ainda essa parte lúdica que eu acho legal comentar com vocês e dividir, né? Que
a gente tem um fio, né? A gente, na vida da gente, a gente tem um fio que conduz. É que a gente, às vezes, não se lembra. A gente esquece de coisas que são simples e que são tão importantes e que elas traduzem o nosso trabalho e quem nós somos, né? Como criadores, né? Todos nós somos criadores. Então, cada um de nós tem uma expressão diferente, né? E é isso que é bonito, a diferença, a diversidade. Isso que é muito bonito, né? A gente está sempre olhando o diferente, né? E conviver. Então, o design dos meus olhos, tudo isso foi para justamente exemplificar essa parte que né, de como eu me vi desse fio condutor na minha vida, né? Então, e aí eu parei também para me ver assim. Uma vez alguém me perguntou: o que você gosta? Qual é um sonho seu? O que te traduz? E eu fiquei meio com um checkmate. Eu falei assim, gente, difícil você se traduzir. Eu não gosto de me encaixar assim numa caixa, né? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade. O artista em si, ele é pleno. Ele tem que ter como um fundo branco. A gente é uma tela, um canvas branco, porque a liberdade ela não tem limite. A liberdade de criação ela tem que ser inteira, né? Você tem que criar. E a criação ela traz beleza, traz renovação, traz um novo olhar, né? Traz apreciação, prazer. Então, eu com essa pergunta que me fizeram, eu fiquei assim me questionando e tentei me lembrar de coisas assim, e eu achei importante uma coisa que eu sempre, desde pequena, eu sempre admirei muito a cultura espanhola. Sempre achei muito bonito as cores, né, as espanholas, a música, sempre me emocionou. E aí eu fiquei pensando assim, gente, a vida inteira, eu como designer, viajei para milhões de lugares para me reciclar, para conhecer, fui para Paris, fui para a Itália, né, Milão, e em lugares, mas eu sempre estava pensando num novo lugar, mas não pensava na Espanha. Eu falei assim, gente, que tipo de sabotagem é essa, né? Por que a gente não encara? Aí eu falei assim, não vou. E o engraçado é que na época não tinha ninguém para ir comigo. Eu falei assim, vou pegar uma excursão e vou sozinha. Aí conheci Barcelona, Madrid, mas o meu foco era Andaluzia. Vai se saber por quê, mas eu queria conhecer. E vivi aquilo tudo, achei, né, muito legal, realmente valeu a pena. Quando eu cheguei no meu apartamento, em casa, me deparei com paredes brancas. Uma casa normal, mas paredes brancas. Aquelas paredes, elas falaram comigo como uma tela em branco. Pediram minha criatividade. E mostraram que eu não habitava na minha casa. Faltava a minha pessoa ali dentro de casa. E eu falei assim, gente, aquilo me causou uma sensação muito ruim, porque eu estava ausente dentro da minha casa. E aí eu comecei todo um processo de me encontrar, de me buscar, né? E comecei a tentar ver aonde... o que dizia a minha alma, o que me expressava, para que eu estivesse comigo, para que eu pudesse criar com propriedade, levar algo meu para as pessoas. Porque a gente aprende na faculdade, né, uma teoria muito legal, a gente vê as outras pessoas, as experiências, mas a gente tem que trazer o que é nosso. Né? E é isso que é legal, a gente botar também a nossa pitadinha nesse processo. Né? E isso eu me senti meio mentirosa, meio falsa ali. Falei assim, gente, como é que eu posso estar criando e não me reconhecendo ali naquela criação? Aquilo me deu um certo mal-estar. E por isso que eu fiquei vendo assim, o olhar. Onde estava o meu olhar? O que fazia o meu olhar, de que ele se constituía, né?
Se eu não me conhecia, como é que eu poderia ver frente várias oportunidades na vida, várias coisas, né? Porque a vida é plena nossa, tudo é inspiração, né? E o que eu podia ver que, assim, gente, cadê meu olhar, né, frente a tudo isso, que possa me diferenciar e possa me expressar e eu colocar alma no meu projeto, que eu possa colocar vida para que as pessoas possam olhar para o meu trabalho e dizer assim, nossa, eu gostei, mas eu não sei porquê, sabe? Isso é muito bom, né, você causar essa sensação. E aí, o que te comove, né? Justamente tudo isso que eu, né, tenho falado assim, em respeito a isso, da comoção, né, o que comove a nós, para que a gente possa comover, né, as pessoas que estão recebendo o nosso projeto, a cidade que está recebendo o nosso projeto, o nosso legado como artista. Mesmo que talvez não sejamos um Burle Marx ou uma Paloma Picasso, né, assim, tão de renome mundial, mas o que eu posso deixar? Né? O que importa é esse fragmento, nessa minha pequena parcela, para que um dia, assim, eu tenho o meu espaço, eu fiz. Está aqui a minha parte. Não importa que tamanho que seja, mas eu estive aqui. Eu habitei um espaço e eu deixei uma memória, uma sensação e um prazer nas pessoas que viram minhas joias ou compraram minhas joias, né? Então, a criação. Ainda mais no mundo joalheiro, como vocês também, na arquitetura e no design de interiores, a criação ela é uma parte de você, né? Da sua memória visual, do que você aprendeu, da cidade que você vive, do momento que você vive, do mundo que a gente vive, né? Então, como você se relaciona com a criação, como você lida com isso tudo de uma forma de se interagir com a criação, né? De buscar sempre uma renovação. E qual é o ponto de partida? O ponto de partida da nossa história como designers, né? Como expressão individual. Isso tudo são pontos que a gente tem que pensar. A gente partir de um ponto, né? Mas trazendo uma memória e levando também alguma coisa. Aqui. Então, em várias joias, né, 31 anos e meio, eu desenhei bastante coisa. Né? Então, eu trouxe 2 exemplos, né, que bem do conhecimento de vocês, Burle Marx. Né? O Burle Marx foi um briefing que nós recebemos na companhia, e o tema era Burle Marx. Burle Marx, como vocês sabem, era um homem plural, era um homem que tinha uma expressão artística tão intensa, tão forte, né? Pintor de quadros, cantor, paisagista, gente, cantor lírico, cozinheiro, ele era um espetáculo, foi um prazer estudar a vida dele, né? E, dentre essa vastidão, né, que foi o trabalho do Burle Marx, me chamou muito a atenção o Jardim de Pedras. A gente, assim, ao receber um briefing, né, o que a gente tem, assim, o que é esse briefing? Né, o Burle Marx, a vida tão intensa de um artista como esse, e aí a gente escolhe o que passa alguma coisa, às vezes a gente não entende, né, por que você tem uma simpatia por esse tema. No caso, eu escolhi o Jardim de Pedras porque eu achei diferente. Assim, gente, eu sempre vi um jardim de plantas, eu nunca vi um jardim de pedras. A partir daí já veio a primeira questão. Eu falei assim, que interessante um jardim de pedras, né? Como é que isso pode acontecer?
E aí, visitando o sítio Burle Marx, lá no Rio, que até eu acho que convido vocês, é uma experiência incrível, ele é uma pessoa visionária. Ele fez, dentre esse jardim imenso, ele fez esse jardim de pedras, né, essa é só uma parte, em que ele juntou as pedras de uma forma diferente, sobre um novo olhar, né? Ele juntou pedras de formas diferentes, né, numa composição diferente, com vazados, e ele criou quase que uma entidade, né, esse jardim de pedras. Então, aquilo me chamou muito a atenção, esse jardim de pedras, justamente por isso, pela visão de que, ao olhar para pedras, as pedras podiam falar algo através de suas cores, de seus volumes, de suas formas, né? Esse é o olhar do designer, né? É um olhar quase que ele esmiuça, né? Ele pega um tema e ele, né, tira, como tirar um nó de um novelo, né? Então, o ponto de partida foi o Jardim de Pedras. E aí, a minha inspiração foi a partir daquele volume das pedras, das cores diferentes. O que é que eu pensei? Aquilo me interessou muito. E aí eu falei assim, por que não usar? Isso geralmente em joalheria não se usava tanto. Quando você usava brilhante branco, é só brilhante branco, brilhante conhaque, só com brilhante conhaque, o negro, etc. e tal. E aí eu decidi, aquelas pedras, elas disseram assim, gente, por que eu não posso usar todos os diamantes de uma vez só? Por quem fez essa convenção, né? Então, eu vou usar todos os diamantes com várias formas, com várias cores, né? Eu vou usar as alturas diferentes, cravações diferentes, né? O vazado, como tinha no jardim, né? Uma composição totalmente... ela é geométrica, mas ela tem um ruído. Ela é um geométrico torto, né? Porque, nesse caso, esse ruído, esse tortinho, é para mostrar mesmo a imperfeição, né? Porque a gente não é perfeito, né? Tem coisas que a gente tem que fazer bem certinho e tal, mas tudo que tem uma imperfeição, um ruído, ele intriga. Você fica olhando assim, gente, por que fez isso? Né? Parece uma comunidade, né? Parece que tem toda uma cidade ali dentro, né? Então, isso foi o que me passou, através desse olhar para as pedras de Burle Marx, grande paisagista, que me inspirou para que eu criasse essa coleção, que se chama Jardim de Pedras, né? Mostrando também, através do ouro, né? Esse ouro é um ouro nobre, ele é um ouro que tem a cor da pele também, para que... Isso é muito importante. Na hora que eu usei essa cor de ouro, cor de pele, porque pele é do ser humano. A gente cria para outro ser humano. A gente não existe sozinho, né? A nossa arte, ela é vista pelo outro ser humano, né? Então, isso tudo é uma analogia, né? Tá tudo aqui dentro, né? E do lado de fora, né? Então, tem uma pequena assinatura, como esse brilhantinho aqui do lado, como um ponto de assim, é seu, esse aqui é escondido, esse é seu. Então, tem várias mensagens aqui, além de ser uma coisa tão maciça como uma coisa tão vazada. Ao mesmo tempo é densa, ao mesmo tempo é fluido, né? Como as coisas, né, são boas de se movimentar. Outra referência que eu trouxe para vocês é sobre o novo Maracanã. Todos nós vimos, né, na Copa, o Maracanã foi todo reformado, né, custou uma fortuna e tal, não sei o que, a gente deixa isso de lado. Mas, assim, avaliando, porque esse foi um outro briefing, o Maracanã, um grande monumento arquitetônico, em que
relaciona futebol, masculinidade. E ele é enorme, ele é uma grande construção concreta, maciça. Como traduzir um estádio de futebol numa joia para mulheres? Né? Como tornar esse elemento algo feminino, sutil, um objeto de desejo? Então, a gente recebe um briefing desse, a gente fica assim, ó, respirar. vamos ver o que acontece. Então, ele se modernizou, né? Vocês veem que tem toda uma lateral, né, diferente, assim, né, a moldura dele, ele foi reinventada. E aí eu comecei a olhar para essa estrutura e me lembrei do espelho. O espelho que eu, quando criança, brincava. E me lembrei que o espelho, ele reflete quem nós somos, quem nós queremos ser, né? Nossas dores também. Quem nunca chorou em frente a um espelho, né? E aí eu olhei para isso e falei assim, gente, parece um espelho, né? Uma moldura. E dentro verde. Mas tudo bem, tem o verde, né? Tem a moldura, mas eu não posso me ater só nessa questão. Tem que ter mais, eu tenho que ser feminina. Então, eu imaginei essas peças. É uma tradução simples. A simplicidade, aqui nesse caso, foi o luxo maior. Porque a simplicidade, frente a uma complexidade, né, de um objeto masculino, futebol, né, tão concreto, eu trouxe a moldura como um espelho, né, adornando a pedra preciosa, que seria justamente nós, né, nós somos preciosos, né, e as cores, né, umas cores mais suaves, junto com o ouro nobre, para aproximar novamente do corpo, para que aquela joia interagisse com o nosso corpo, fosse ergonomicamente, ela vestisse a gente, né? Não simplesmente um anel, né, para você colocar, né, mas para ele trazer para você essa moldura em que a gente se reflete, a gente se encontra e a gente se define a partir de quem nós somos, né? E coloquei diamantes conhaque em torno. O diamante conhaque ele é um brilho suave, ele é um brilho também cor de pele, também para tornar ao máximo essa estrutura feminina, né? Então, essa foi a visão da minha tradução de uma peça tão masculina, tão grandiosa, né, de uma arquitetura tão grande e expressiva, para o lado feminino, né? Então, isso é o que me define hoje, né? Assim, eu contei, né, da minha infância, contei da minha trajetória até aqui, nesses 31 anos e meio. E esse ano eu decidi, porque eu tenho, né, até agora, uma posição consolidada, né? Eu sou uma profissional que já tenho alguns anos, né, de casa, né, já tenho meu trabalho, né, reconhecida na área e tudo. Mas eu me vi também como uma pessoa que já está acomodada, que já está feliz onde está, assim, não mexe, tá bom. E aí que veio também, de novo, aquele fundo branco, que sempre quer mais esse fundo branco, essa tela em branco do artista, né? E aí eu pensei assim, gente, está na hora de eu pensar num futuro, num presente reinventado. Então, eu ousei sair da minha zona de conforto, da minha situação pré-estabelecida,
e eu resolvi me lançar no mundo. E isso tem me dado muito prazer, porque eu voltei a estudar mais, estou fazendo um curso de design de imobiliário, e que isso é uma antiga paixão que eu tenho, que foi até a tese do meu projeto de faculdade, e não abandonando as joias, eu continuo com as joias, mas eu quero aprender mais, porque a tela em branco ela sempre me pede mais, né? E estou fazendo também um curso de gestão, porque também eu gosto de... É conhecimento. E isso tudo, gente, tem me dado um prazer tão grande, de eu ter ousado sair do meu conforto, né, da minha situação privilegiada, para voltar a ser aluna, para voltar a ser aprendiz, né? Olhar de novo, escutar de novo, aprender coisas novas e juntar com todo esse legado que eu já vivi, né, que eu trago hoje, que eu divido com vocês, com colegas de profissão, né, colegas de arte e de design. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que essa reinvenção, essa constante movimento é muito bom, é muito bom. Tem sido uma experiência muito prazerosa, está me trazendo pessoas novas, técnicas novas, conhecimento, e só está agregando ao meu trabalho anterior. Eu não estou abandonando uma coisa para ir para outra. Eu estou me tornando mais completa, mais rica, né, de vida. Então, é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram saber um pouco mais. Sim? O processo de criação no dia a dia, vocês devem também entender bem. Um designer, um arquiteto, um decorador de interiores, quem lida com arte, jamais descansa. O olhar, ele não para, né? A gente, quando viaja, a gente, quando vai andar na rua, o nosso olhar sempre procura e acha uma coisa intrigante, uma coisa nova. A gente vê de uma forma diferente. Nisso, eu acho até que o fotógrafo, com aquele olhar tão maravilhoso, né, que eles conseguem captar e passar tanta mensagem na foto, o designer também tem isso. É um eterno olhar que vê o que as outras pessoas não veem. E a gente, ao ver essas partículas, né, na nossa vida, seja numa viagem, com outras pessoas também, a gente vai juntando. É um HD que não tem fim, né? É bom que tem uma memória, né, que vai juntando. E, ao juntar tanta coisa, fazer esse patchwork de coisas incríveis, às vezes até coisas que a gente acha que não vai ter serventia. Daqui a pouco sai uma coxa, né, de um patchwork, um caleidoscópio maravilhoso, né, que cria novas cores e novos conceitos, né? Isso que é bonito a gente sempre lembrar, né, de sempre estar ciente que a gente está sempre absorvendo. A gente nunca chegou num ponto, a gente sempre está indo, né? Seria o repertório. Isso. Né? Eu sempre procuro falar para as pessoas, quando eu dava aula, que uma das coisas mais importantes que a gente tinha enquanto arquiteto, enquanto designer, é o olhar. Mas desde que você use o olhar para captar as coisas. Não é um olhar sem ver, é o olhar vendo. E o repertório é aquele que permite você fazer um monte de coisa, né? Se você não tem repertório, você tem, talvez, trigo e água. Você faz pão duro ou hóstia. Um não redime pecado e o outro não alimenta. Ao passo que, se você tiver verdura, cebola, alho e outros produtos, você vai acabar podendo fazer uma comida muito mais rica e muito mais colorida. Eu acho que é
É esse o nosso trabalho. Eu acho que a importância do repertório é fundamental para qualquer profissional que queira fazer um bom trabalho. Exatamente, concordo com você. E até complemento esse repertório, eu acho muito legal. Eu tenho como hábito, para criar até meu repertório pessoal, além do olhar, eu sempre guardo, assim, eu guardo fotos, coisas intrigantes que eu vou vendo, eu vou juntando em pastas, assim. Às vezes coisas que assim, eu vou guardar, isso aqui eu não sei. Mas aí você faz um acervo pessoal, né, de coisas que te inspiram. É tão bom, volta e meia eu pego, olho e sai dá uma refrescada, né? E é muito, muito legal. Muito bom. Muito obrigada. André, só complementando um pouco a pergunta do Paulo, eu queria saber, dentro desse processo, quais são os instrumentais que você usa. Hoje a gente tem recursos técnicos os mais variados, até porque você trabalha com uma coisa muito pequena e, ao mesmo tempo, muito tridimensional. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Se é o lápis, se é só a perspectiva, se é o 3D, o que é isso? Pois não. Por excelência, o design de joalheria começou, e na empresa que eu trabalhei, na Gastern, a gente sempre deu muito... meu Deus, fugiu a palavra. Preferência pelo design manual. Tá? Ao longo dos anos, a gente sempre ficou muito... Então, já criou-se uma excelência ao desenhar. A gente se tornou perfeitos japoneses, né? Porque um desenho é um mundo micro. Né? Então, o desenho, ele sempre foi feito... É muito importante esse desenho manual, porque quando você desenha na mão, você passa o teu gestual, você passa a humanidade, né? O calor do traço, né? Ele é muito importante. Então, a gente começava com esse traço livre e depois partia para o desenho geométrico. Aí a gente já vai partindo, porque o desenho industrial, né, como eu trabalhava para uma indústria, é você começar com a arte, mas depois você ir para um segmento de uma produção de indústria. Né? Desculpa. Então, tem o desenho geométrico, né, com todas as vistas, né, e aí a gente cota material, mão de obra e tudo, a gente entende também qual é aquela forma, que isso é outra coisa importante. Você criar e você entender qual é a melhor forma de fazer aquilo, qual é a melhor tecnologia, né? Qual é a forma mais adequada, porque o processo ele pode ser penoso se você não escolhe a forma ideal para fazer e não passa, de repente, o que você quer passar. E também temos a parte da computação, porque a gente, o traço, né, do desenho na mão, ele traz a parte humana. Mas a gente precisa também, hoje em dia, a gente também tem que usar o computador. Então, esse desenho depois é levado para a computação. A gente faz projetos no Rhinoceros, Rhinogold, né, que são projetos em que depois você tira uma parte, né, já uma cera, né. Alguns processos eles são todos à mão, né, outros não. Isso depende da complexidade da peça a ser criada. Cada peça tem uma complexidade. E esses são os dois principais instrumentos de computação. Junto com 3D Max, tem, né, toda a parte de escultura, né, aí depende realmente do tipo de joia que você está criando. Né. Então, hoje em dia, um designer de joias, ele precisa saber desenhar, mas também interagir com a interface, né, do computador. É muito importante. Obrigado. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Você é da família Castro, da joalheria Castro? Não. Em São Paulo? Não. Eu sou Andréa Paz de Castro. Mas não sou, não. Achei que tinha uma genética. Daí. É? Deixa eu perguntar se também tem uma história. Depois eu vou até vê-los também. Obrigada. Obrigada a você.
Eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se você estava na Gasten, quando o Niemeyer desenvolveu aquela série de joias, se você poderia falar alguma coisa, se você participou. Sim. Esse processo de parceria, né, com alguns artistas famosos, na realidade, eles não desenham. Na realidade, nós, a equipe, né, íamos até o artista, estudamos, né, o trabalho, a essência do trabalho da pessoa, né, aí é que está o desenvolvimento do olhar, que você precisa ver com os olhos amplos, né, e você vê a obra do artista e tenta traduzir para joalheria. Aí, no caso do Niemeyer, também foi o mesmo problema quando houve o Maracanã. A obra do Niemeyer é grande, né? É um concreto, né? Muito expressivo. Também, como traduzir como uma joia feminina. Então, ao longo do tempo, a gente foi estudando a vida dele, a obra dele, e vimos desenhos do Niemeyer, em que é tão engraçado que o Niemeyer, ele trabalha, ele é bold, né? Ele cria monumentos, né? Ele é muito expressivo. Mas o engraçado é que ele, quando está desenhando à mão, ele é de uma leveza, ele é uma borboleta. Ele pega um lápis, ele faz assim, e as estruturas são leves, são fluidas. E aí a gente se pegou no traço dele para criar uma coleção tão fluida e tão feminina como foi criada. Obrigada. Exatamente, exatamente. É aí por isso que eu digo assim, é o olhar. A gente tem que ampliar, porque senão a gente fica no impasse, né, de um concreto, de uma coisa tão assim, mas a gente tem que sair daquela caixa, daquele imediatismo, porque a resposta está lá. A questão está lá, mas não é assim que a gente aprende na escola, né? A resposta está na questão, né? Obrigada. Masculina, a parte de joalheria masculina. Processo, porque é um público muito específico, né? A joalheria masculina, ela difere, né, do mundo feminino, né? O mundo feminino, ele permite muitas coisas, mas o masculino também. O masculino, ele não tem sido muito explorado, porque até assim, antigamente era muito restrito a correntes, anel de sinete, anel de formatura. Hoje em dia, existe uma gama muito grande, até porque os homens mudaram, ainda bem, né? Hoje em dia, os homens eles estão também voltados para a sua parte sensível, para a sua parte humana, podendo, né, se permitir várias coisas que antes não permitia. E a joalheria hoje masculina, ela está se abrindo para isso. Porque, gente, o adorno é uma coisa fantástica. O adorno passa, assim como a nossa roupa, ela passa a nossa expressão, né? Assim como a casa passa a nossa expressão. Quando eu disse que eu olhei para a parede em branco, eu não me vi lá. Então, a nossa casa também passa muito da gente, a roupa e o utensílio. Então, o homem hoje está se permitindo. E a joalheria masculina, ela tem uma pegada diferente. É necessário que a gente olhe para esse segmento entendendo, não com um olhar de uma mulher fazendo joia para o homem, mas entendendo quem é esse homem, né? O pensamento, o que comove o homem, o que o homem gosta, né? E entrar nesse mundo com olhos generosos, não com a minha visão pessoal. Isso é que é importante. E hoje tem começado a surgir joias muito interessantes para homem por causa disso, porque não é mais uma visão feminina ou antiga daquele padrão pré-estabelecido. É necessário a gente chegar perto de vocês agora, né, e entender esse novo homem, né? Obrigada a você. O adorno ao homem se deu na história toda, né? Eu acho que a partir, talvez, da Revolução Industrial, eu não sei posicionar historicamente,
quando o homem deixou de usar o adorno. Mas nas civilizações pré-colombianas, em Roma, né, na Grécia mesmo, o adorno masculino já existia e estava presente. Acho que você sabe, você poderia dizer mais sobre isso para mim. Tem razão. Antigamente existia essa permissão, esse uso, né, mais expressivo. Eu acho que tudo tem a ver da parte de cultura do mundo, né? O mundo antes, numa fase anterior, até a religiosidade, né, principalmente a cristã, né, o adorno ficou muito mais como um sinal de poder, né? Então, quem usava a joia é o poder, é um rei, é um papa, né? Ou então um homem muito rico que tinha, né, algumas peças, né, de valor, mas não se permitia usar tanto adorno porque o mundo se tornou masculino machista, em que você tinha que entrar num padrão, que esse padrão de poder era mais reto, mais centrado num hermetismo do masculino, em que é só o dinheiro, o poder, a guerra, né? E deixa-se, então, de lado um pouco essa beleza, né? Essa fluência de se permitir usar tanta coisa que é interessante, que hoje está começando a retornar, né? Então, eu entendo justamente como essa parte, a Revolução Industrial, ela é uma passagem do tempo em que começa a vir esse mundo mais voltado para a economia, para a venda, para o poder, para toda uma masculinidade. E essa parte feminina, que não quer dizer que seja só das mulheres, mas essa parte, porque eu tenho um lado masculino, né? Assim como você tem um lado feminino dentro de si. E ele foi abandonado, como toda a parte feminina das relações, do calor humano, a coisa se tornou mais mecânica, mais industrial, né? A família, o conceito de família mudou, o conceito de religiosidade mudou. Então, é toda uma característica, né, de uma era industrial. Eu acho que o homem acaba perdendo aí as possibilidades, não sei dizer um pouco, mas talvez de se expressar, né? Sim. A expressão se dá em outro local, não está mais na figura dele, está em outras circunstâncias. Sim, obrigado. Foi para o carro, foi para o iate, foi para os seus bens. Só que, hoje em dia, o mundo todo está se voltando para quê? Para ecologia, para o ser humano, né? A gente está com saudade, né, das relações mais próximas, né? A gente está com saudade disso. Chega de tanto consumismo. Não que eu não consumo, eu gosto de consumir, mas chega disso, gente, é tão bom se aproximar das pessoas, se aproximar da natureza, tornar os ambientes melhores. Então, eu acho que isso é vital para a gente. A gente quer gente, vida. Obrigada. É isso. Obrigado, Andréa. Obrigada. Quando eu faço uma palestra ou vou na universidade, eu procuro alertar os alunos para que abram os olhos, montem um repertório, para que possam construir uma história visual que seja tão rica quanto a que a Andréa mostrou aqui hoje para a gente. Como eu sou um apaixonado pelas palavras, eu vou lembrar aqui que quando a Andréa fala dos olhos, na verdade ela está falando da pupila. E pupila, em latim, é a garotinha, que é aquilo que a gente vê nos olhos. Sempre que a gente olha nos olhos de outra pessoa, a gente vê uma pessoa pequenininha. E a pupila é essa moça que a gente vê nos olhos. Lembrando outra palavra aqui, que o Fernando falou, o mestre de obra. Curiosamente, o mestre de obra hoje tem um valor importante. Mas, quando você compara com o arquiteto, parece que o mestre de obras é menor do que o arquiteto. Arquiteto, em grego, é archeos tekton. Significa mestre de obra. A mesma coisa.
A sua paixão pela Andaluzia é algo do qual eu também compartilho, porque ela pertence a uma área que foi uma das áreas mais importantes na Europa. Os árabes invadiram a região de Andaluzia e Córdoba em 758. Estabeleceram lá uma das mais importantes, um dos mais importantes governos muçulmanos, formado por da família dos Abássidas, um príncipe da família dos Abássidas, que foi dizimada e, chegando lá, montou um reino que foi um dos mais libertários e mais importantes para a cultura europeia. Grande parte do que nós conhecemos da cultura grega pertence a esses povos. Foram eles que traduziram, eles levaram todo o material para Bagdá, traduziram esse material para o árabe, e, posteriormente, esse material foi todo traduzido para o latim, o que permitiu que nós conhecêssemos toda a filosofia, toda a poesia e toda a literatura grega. A cidade de Andaluzia e Córdoba era conhecida como a cidade das 1000 bibliotecas. Conviviam ali permanentemente em paz cristãos, judeus e muçulmanos. Talvez um dos períodos mais ricos da nossa história, e que nós deveríamos lutar por manter e tentar voltar esse período de convivência. Uma outra coisa que a Andrea falou aqui, que é muito importante, é a ousadia. A gente tem se debatido aí e tentado lutar contra um certo marasmo na arquitetura, e principalmente na arquitetura campineira. A ousadia é o que resta ao arquiteto. O arquiteto mexe com uma coisa chamada projeto. Projeto vem do latim, que é projectare, lançar à frente. Ou seja, tem muitos arquitetos que estão fazendo coisa para trás, para famílias que não existem mais, para relações sociais que não existem mais. E a ousadia é necessária para se produzir um grande projeto e uma grande arquitetura. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar no que você falou é a questão da imperfeição. Existe na cultura japonesa um processo chamado wabi-sabi, que é a imperfeição, a inconstância e a impermanência. Seria ótimo para nós brasileiros podermos atentar a esses aspectos e a beleza da imperfeição, da impermanência e da incontinuidade.